Em sequência ao que deixamos gravado na oportunidade anterior, hoje nós vamos tomar conhecimento de uma regra divina, a fim de que nós, a conhecendo e praticando, nos desvencilhamos de sofrer tragédias que acometem a todas as criaturas, em todas as épocas e em todos os lugares, inclusive neste momento. Tragédias de desastres, padecimentos de doenças graves, perdas patrimoniais, perda da liberdade e, por aí afora, todos os demais acontecimentos funestos que acometem as criaturas. Trata-se da penitência. A penitência é uma recomendação falada pela própria boca de Deus, a fim de evitarmos esses acontecimentos trágicos. De início, melhor que outras palavras, as pronunciadas por Jesus na Sagrada Escritura. Antes, porém, temos que esclarecer que essa palavra penitência está escrita erroneamente na maioria, 99% das Bíblias sagradas que estejam ou que estão em circulação neste momento. Uma ou outra tem a palavra correta, como, por exemplo, a Bíblia católica, a Bíblia Sagrada, que foi editada pela editora Barça e tem o imprimatur de Dom Jaime de Barros Câmara. Eu a tenho aqui em minhas mãos. E eu vou ler. Em Lucas 13. Ora, neste mesmo tempo, estavam ali uns que lhe davam notícia de certos galileus, cujo sangue misturara Pilatos com o dos sacrifícios deles. E Jesus, respondendo, lhes disse: vós cuidais que aqueles galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia, por haverem padecido tão cruel morte? Não eram. Eu vou-lo declaro, mas se vós outros não fizerdes penitência, todos assim mesmo haveis de acabar. E, em sequência, Jesus continua. Assim como também no tocante àqueles 18 homens, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais vós que eles também foram mais devedores que todas as pessoas moradoras em Jerusalém? Não, vou-lo declaro. Mas se vós outros não fizerdes penitência, todos acabareis da mesma sorte. Jesus, falando assim, se referia não só àqueles circunstantes que ouviam essas palavras, mas a todos nós, nesta vida, e em todos os tempos passados, e em todos os tempos futuros que hão de vir. Nós, se não fizermos penitência, imaginem os galileus que foram trucidados por Pilatos, que era o governador romano, por sinal, quem crucificou em condenação a Jesus foi Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos estava passando por esses galileus que praticavam um holocausto a Deus, que é uma celebração
religiosa ensinada por Moisés. Matavam um animal, e sangravam e colocavam no altar do sacrifício. E Pilatos passou com seus soldados e viu essa cerimônia, mal como era, mandou que os soldados matassem esses religiosos galileus e misturasse o sangue deles com um dos animais que estavam no altar. Eles não sabiam que estavam pagando pecado com Deus. Toda a tragédia, inclusive o desastre da Torre de Siloé, é uma paga de pecado que nós temos com Deus. Os desastres, as tragédias não acontecem por acaso. A perda da liberdade é um sofrimento cruel. A perda da saúde, os desastres, as vitimações no campo do trabalho, da família. Todas essas tragédias são expiações de pecados que nós estamos, com esse sofrimento, quitando-nos perante a divindade. Mas Jesus veio nos ensinar uma fórmula sagrada de como poderemos evitar passar por esses acontecimentos funestos. É a penitência. A penitência está escrita de uma forma errônea na maioria, quase totalidade das Sagradas Escrituras. Eu acabei de ler aqui a Bíblia Sagrada da editora Barça. Essa é uma das poucas que tem uma tradução fiel à Vulgata Latina. A Vulgata Latina foi a primeira Bíblia que foi escrita de uma forma correta. Porque ela anteriormente era grafada em vários idiomas, em hebraico, em grego, enfim. O Papa Damásio I, no século IV, fez uma Bíblia sem essas erronias todas das traduções antigas e chefiou essa agremiação encomendada pelo Papa para fazer essa tradução correta da Bíblia. Teólogos chefiados por São Jerônimo, isso no século IV. E essa Bíblia atual é a Vulgata Latina, que nós vemos em todas as edições, só que muitas vezes escritas com erro. Por exemplo, nas Bíblias, em sua maioria, está escrito, em vez de penitência, arrependimento, mudando completamente o ensinamento do Mestre Jesus para nos salvarmos, através de nossas obras, desses pecados que devemos a Ele. Não sabemos a origem desses pecados, mesmo porque há um véu de misticismo em volta desses pagamentos. Mas a verdade é que no dicionário Aurélio, a palavra penitência está escrita de uma forma bem explicativa. Diz o dicionário Aurélio, está aqui, penitência, ato de expiação dos pecados, assumido por iniciativa pessoal. Então, se nós fazemos um sacrifício em favor de alguém necessitado, fazemos um benefício com sacrifício, nós estamos fazendo penitência. Se nós fizermos um benefício sem sacrifício,
é uma caridade que não tem a conotação de penitência. Porque se nós devemos para Deus sofrimento, só podemos resgatá-lo com a mesma moeda, só que elaborada do nosso coração, com sacrifício em benefício do semelhante. Se bem que a penitência, considerando-se mais de uma forma correta, é inumana. A criatura é voltada somente aos seus interesses pessoais, ao bem-estar próprio de sua família, dos seus amigos, nunca de um estranho. O sacrifício pelos parentes ainda não é a penitência, porque nós, ajudando com o sacrifício o parente, estamos nos prevenindo de sofrer junto com eles amanhã a sua desdita. Por isso é que nós temos que prestar bastante atenção na recomendação de Jesus, que fala com todas as letras, além dessa passagem que acabei de ler, em Lucas 13. Em Mateus, capítulo 4, diz Jesus: desde então começou Jesus a pregar e a fazer, dizendo: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Em Marcos, capítulo 1. Mas depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: pois que o tempo está cumprido, e se aproximou o reino de Deus, fazei penitência e crede no evangelho. Veja que Jesus coloca a penitência no mesmo plano de igualdade que todo o evangelho, que toda a lei que ele estabeleceu para nós cumprirmos. Em Lucas 5, e respondendo Jesus lhe disse: os que se acham sãos não necessitam de médicos, mas os que estão enfermos. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores à penitência. Digo-vos, em Lucas capítulo 15, diz Jesus, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência que 99 justos que não há mister de penitência. Então, a penitência é a única possibilidade que nós temos de nos liberarmos de sofrer amanhã um padecimento cruel de qualquer natureza em nossa vida. Então, ficam estabelecidos esses princípios e que os irmãos todos poderão fiscalizar o que acabei de dizer na Sagrada Escritura, remetendo-se a esses preceitos que constam notadamente em Lucas 13. Só que não se esqueçam de, se encontrar a palavra arrependimento, convertê-la em penitência, porque é a palavra correta. Muita boa sorte que desejo a todos e que sejam fiéis penitentes.